milagre no ar. Uma pane na bomba de combustível provoca um pouso de emergência no avião dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. A aeronave, com outras 7 pessoas a bordo, bate em uma cerca e desliza por 400 metros. Sentindo dor? Só nas costas, só nas costas, só nas costas. Todos se salvam. Primeiro o susto, depois a festa. Pelé é internado 2 vezes, em menos de 2 meses. E se você em casa imaginou que o Pelé ia sair, ia dar entrevista para os repórteres, como normalmente faz, ia acenar para os fãs, se enganou. E comemora em outubro os 75 anos. E esbanjando vitalidade. O ano do Uber. O aplicativo que oferece conforto e corridas mais em conta aos passageiros causa a ira de taxistas. Meus colegas estão trabalhando com medo. No mundo e em São Paulo, é polêmica na certa. Taxistas e representantes do aplicativo Uber fizeram um debate acirrado na Câmara Municipal de São Paulo. Investigações exclusivas. Reportagens que denunciam injustiças sociais. Os mandos e os desmandos daqueles que detêm o poder. Em 2015, o Conexão Repórter foi a fundo em temas contundentes. Uma história que marcou milhões de brasileiros. Como é que você quer ser lembrada? Rosa alegre. Rosa festeira. É assim que eu quero ser lembrada. Ela era alegre. Uma ala de doentes terminais em um grande hospital de São Paulo. A imagem do longo corredor do hospital, que muitas vezes parece sem fim, traz muitos pensamentos à mente. Em cada quarto, uma história, um caminho, uma trajetória. São pais, mães, filhos, esposos, esposas. Destinos que se cruzam e tudo parece fazer sentido. Os últimos dias de Rosa, as lembranças de uma trajetória. Você se considera preparada para a morte? Considero. A vida valeu a pena? Valeu. Sempre vale. Quando se vive ela honestamente, quando se vive ela com dignidade, sempre vale. É isso aí. O Conexão Repórter desvenda uma fraude no Nordeste do país. As vítimas são crianças de escolas públicas no interior de Sergipe. Dona Elza, o que vai ter em merenda hoje? Hoje vai ter leite e rosquinha. A senhora acha suficiente? Não. Empresários e políticos se unem para realizar licitações de merenda com cartas marcadas. Fala-se, inclusive, que a senhora prefeita e o seu marido receberiam uma porcentagem para garantir licitações fraudulentas. São os senhores da fome, a máfia das merendas. Detalhamos passo a passo como a fraude é armada. O senhor permitiria que a gente acompanhasse as reuniões de licitação de merenda escolar para que a gente possa documentar tudo isso? Com certeza. Empresas concorrentes recebem propina para deixar as licitações e garantir passe livre aos vencedores. Prefeita, até que ponto a senhora pode garantir a honestidade do processo de licitação de merenda escolar das escolas do seu município? Eu posso garantir isso em 100%. Tenha certeza disso. Um esquema com preços superfaturados. De cada 10 licitações, quantas são honestas? Eu acredito que em torno de 5, metade. Depois das denúncias, a prefeita da cidade sergipana de São Cristóvão, Rivanda Batalha, renuncia. A Câmara dos Vereadores da cidade decide instaurar uma CPI, a CPI da merenda escolar. Secretário, essa é uma merenda de qualidade.
Até que ponto nós podemos confiar que vai ser sempre assim a partir de agora? Não é que vai ser sempre assim a partir de agora. A nossa merenda sempre... O senhor garante que vai ser de qualidade? Sempre foi de qualidade. Não é o que nós registramos. O cardápio de vocês, veja bem, desde quando vocês iniciaram as aulas, por exemplo, no mês de fevereiro, o cardápio é servido somente rosquinha? Uma denúncia na maior e mais rica cidade do país. Adolescentes que vivem à margem da sociedade, consumidos pelas drogas e pela fome. O que é pior aqui, o frio ou a fome? A fome. Os dois. A fome. Versos do mundo onde o crime pode ser um caminho sem volta. São os meninos do viaduto. Passo noites e dias com esses jovens, desvendando um mundo paralelo. Mas quanto tempo você acha que vai ter o atendimento aqui? Eu não faço previsão, senhor, porque a gente aqui... Mas o que eu posso dizer é que é urgente, o menino está passando muito mal. São histórias de famílias desagregadas. Um triste retrato das grandes cidades. Um repórter. E o reconhecimento de seus colegas de profissão. Gostaria de dizer que é um sonho estar aqui. O prêmio Comunique-se, um dos mais respeitados do Brasil. E esta é a primeira vez que um repórter fora da TV Globo ganha esse prêmio, o que demonstra que hoje em dia existe espaço, existe competência e existe a necessidade de ampliar as visões. Muito obrigado. O Conexão Repórter vence o prêmio República do Ministério Público Federal. A reportagem ganhadora foi o doce veneno dos Campos do Senhor. Em uma região onde a incidência de câncer é 38% maior do que o normal. A investigação revelou o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. 78% dos alimentos ingeridos têm agrotóxicos, Que produz milhões de vítimas silenciosas. De volta à política. Corrupção, pagamento de propinas, fraudes em licitações. Em 2015, a política deixou Brasília e ganhou tons policiais. 2015, o ano da Lava Jato. 4 diretores da Petrobras são presos. Constituem o núcleo principal das investigações. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, chegou ao Rio de Janeiro hoje. A saída temporária foi concedida no acordo de delação premiada. Presidentes empreiteiras também acabam na cadeia. Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo confirmam o recebimento de propina em licitações fraudulentas. Uma viagem pela história. Os detalhes do que Venina diz ter presenciado nos bastidores da estatal. O que está falando aqui? Ao final do projeto, a hora que você entregar essa obra pronta, durante toda a vida útil dela, ela vai dar 2,4 bilhões de dólares de prejuízo. O que está claro? Está claro que houve desvio. O líder do governo no Senado é preso. O senador Delcídio Amaral é acusado de obstruir as investigações. Uma gravação revela que Delcídio teria oferecido R$50 mil. Tudo para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, não fechasse acordo de delação premiada. O principal sócio do banco BTG, André Esteves, também é preso. Ele é acusado de financiar o plano de fuga de Severo para a Espanha, via Paraguai. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar ao banqueiro André Esteves. A empreiteira Andrade Gutierrez fecha um acordo com a Lava Jato e vai devolver R$1 bilhão. A empresa reconhece o desvio de dinheiro público nas obras da usina nuclear de Angra 3 e de estádios da Copa do Mundo. O fim da liberdade também para o ex-ministro José Dirceu.
Manifestações pedem a saída de Dilma Rousseff. Fora Dilma! Pouco antes das 4 horas da tarde, segundo a Polícia Militar, 1 milhão de pessoas já ocupavam a Avenida Paulista. A manifestação também provocou uma superlotação no metrô. Em pelo menos 20 capitais e no Distrito Federal, houve protestos hoje contra o impeachment da presidente Dilma. Pichuleco de Lula viaja ao Brasil. Enquanto a Polícia Federal fecha o cerco contra o filho do ex-presidente Lula. Seu nome, Luiz Cláudio Lula da Silva. É mais uma etapa da Operação Zelotes, que investiga fraudes fiscais na Receita Federal. As investigações já identificaram fraudes em 9 processos, que geraram prejuízo de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. O ex-governador de Minas Gerais, pelo PSDB, Eduardo Azeredo, foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por crimes ligados ao chamado mensalão tucano. Segundo a sentença, Azeredo desviou dinheiro público para usar na campanha eleitoral que tentou reelegê-lo ao governo estadual em 98. A crise econômica assusta o país. O aumento do desemprego, recessão, o fantasma da inflação. O governo aperta o cinto e ameaça retomar a CPMF. O Brasil perdeu o grau de investimento pela agência de classificação de risco Fitch. Em setembro, a Standard & Poor's já havia tirado do país o selo de bom pagador. Nos ministérios, a dança das cadeiras. E o PMDB ganha mais poder. Na Casa Civil, Aloysio Mercadante dá lugar a Jacques Wagner. Eu posso dizer que é. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, deixa o cargo. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deixou o governo hoje. Para o lugar dele, o Palácio Planalto anunciou Nelson Barbosa, que era o ministro do Planejamento. Ninguém quer causar constrangimento para o governo. Não seria natural e não haveria razão. Pressão econômica. Tensões políticas. Há uma resistência histórica do Congresso Nacional a elevar a carga tributária e a criar impostos. Em entrevista exclusiva ao SBT, a presidente diz que fica. Jamais cogito de renunciar. A cultura do golpe existe ainda, mas eu não acho que ela tenha condições materiais de ocorrer, não. Eu não preciso de prova, eu só preciso... Lula também resolve falar. Ele já está condenado. Kennedy, se houver necessidade de defender um projeto que fez com que os pobres fossem vistos nesse país, que incluiu milhões e milhões de pessoas, para defender esse projeto, se eu perceber que ele vai correr risco, você não tenha dúvida que eu estou disposto a ser candidato. Fernando Henrique Cardoso lança o primeiro de uma série de 4 livros sobre os 2 primeiros anos de seu governo. Eu queria estabilização da economia, educação, saúde e reforma agrária. Esses eram os meus focos. E nessas áreas, eu não fazia troca de ministro a toda hora conforme os interesses políticos. 2015 foi um ano em que as notícias ruins na economia agravaram a crise política e a falta de habilidade política do governo agravou a crise econômica. A presidente termina o ano enfrentando problemas para permanecer no cargo e vai travar em 2016 a guerra do impeachment. Na Indonésia, brasileiros no corredor da morte. É o fim da linha para traficantes e drogas. Um crime imperdoável no país asiático. Marcos Archer, carioca, 53 anos. Rodrigo Goulart, paranaense, 42 anos. Destinos trágicos da Indonésia. A execução da pena de morte. Apesar dos pedidos de clemência, inclusive do governo brasileiro, os 2 são fuzilados em meio a um ritual. Tragédia no ar. Pelo menos 4 pessoas morreram na queda de um helicóptero no fim da tarde de hoje, na Grande São Paulo. O filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, morre na queda de um helicóptero. Destroços no meu corredor, no vizinho, um lanche, banco. Thomas Alckmin pilotava a aeronave.
Porto de Santos, tanques e combustível pegam fogo. O combate às chamas se estende por dias. Existem componentes, existem materiais ali que, se pegarem fogo, vão causar danos que mudarão toda a estratégia do Corpo de Bombeiros e aqui de todas as autoridades envolvidas. A região fica coberta por uma espessa nuvem de fumaça preta. Uma das maiores tragédias naturais da história do Nepal. 2 terremotos em menos de 10 dias devastam o país. Patrimônios da humanidade viram poeira em segundos. Dois terremotos em menos de 10 dias. O mais forte atingiu 7,8 na escala Richter, que vai até 10. Quase 10 mil mortos. A terra treme também no Afeganistão e atinge vários países do sul da Ásia. 200 mortos. O Paquistão é o país mais devastado. No Chile, um terremoto faz 15 vítimas. O clima fora de controle. Onda de calor em várias regiões. Na Europa, temperaturas perto dos 40 graus, em países como Inglaterra, França, Espanha e Alemanha. Na Ásia, o calor que mata, quase 50 graus. Na Índia, mais de 2 mil mortos. No Paquistão, cerca de 500. No Brasil, São Paulo ainda sente os efeitos da seca e do racionamento. Dias quentes e abafados em pleno inverno. No sul, o contraste. Chuvas e enchentes em várias cidades. Em Santa Catarina, um tornado atinge a cidade de Xanxerê. 2.600 casas ficaram destruídas. 2 mortos. A microcefalia dispara no país. O Nordeste como foco principal. O Ministério da Saúde confirmou a relação do surto de microcefalia no Nordeste com o Zika vírus. O combate ao Zika vírus, transmitido pelo mosquito da dengue. A polêmica da fósforo. O poder de cura dessa substância é alto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O senhor considera irresponsável o uso dessa substância? Considero. A droga que promete acabar com o câncer. Fosfetanolamina sintética. Cura o câncer? Tem uma grande possibilidade, sim. O Conexão Repórter investigou. Durante quanto tempo você tomou a fósforo? 28 dias. Quais foram os efeitos? Ah, excelente. Olha como é que eu tô, como eu estava. Você não conseguiria estar de pé assim conversando comigo? Não, não conseguiria. Pesquisadores descobrem na África do Sul o fóssil de um primata que pode ser de uma espécie do gênero humano desconhecido até agora. O primata foi batizado de Homo naledi. E a Agência Espacial Americana anuncia a descoberta de um planeta que seria muito parecido com a Terra. O novo planeta também gira em torno de uma estrela muito parecida com o Sol. E a NASA encontra evidências de que pode haver, sim, água em forma líquida em Marte. Setembro e um recorde na monarquia britânica. A Rainha Elizabeth se torna monarca com o reinado mais longo da Inglaterra. Nasce Charlotte, a nova herdeira do trono britânico. A retrospectiva SBT 2015 faz uma rápida parada. A gente já volta.